Você já se viu numa situação onde as dívidas parecem maiores que qualquer solução possível? Onde o desespero bate a porta e você não enxerga a saída? Hoje vamos mergulhar numa história milenar que continua transformando vidas até hoje. Uma história sobre fé, ação e um milagre financeiro extraordinário que desafia toda a lógica humana. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua fé e transformar sua perspectiva sobre provisão divina. Imagine a cena. Uma mulher acabou de perder seu marido. Ele era um homem temente a Deus, um dos discípulos dos profetas, alguém que dedicou sua vida a servir ao Senhor. Mas deixou algo terrível para trás, uma dívida impagável que agora caía sobre os ombros de sua esposa. E agora o credor estava batendo a porta com uma exigência brutal. Se ela não pagasse imediatamente, ele levaria seus 2 filhos como escravos para quitar o débito. Era uma prática legal naquela época, mas absolutamente devastadora para qualquer mãe. Ela não tinha dinheiro, não tinha recursos, não tinha propriedades para vender, não tinha saída aparente. O desespero a consumia completamente enquanto via seus filhos prestes a serem arrancados de seus braços. A angústia era tão grande que ela mal conseguia pensar com clareza. Foi então que ela tomou uma decisão corajosa que mudaria tudo. Ela correu até Eliseu, o homem de Deus, e derramou seu coração diante dele sem reservas. O desespero em sua voz era palpável, enquanto explicava sua situação impossível, seus olhos provavelmente cheios de lágrimas. E a resposta de Eliseu pode ter parecido estranha à primeira vista. Ele não orou um longo discurso eloquente, não fez um jejum prolongado de 40 dias, não convocou uma reunião especial de intercessão, não pediu ofertas para ajudá-la. Ele simplesmente fez uma pergunta direta e extremamente prática, que parecia não ter nada a ver com o problema. O que você tem em casa? Ela olhou para ele, talvez confusa com a pergunta, e respondeu com a única coisa que lhe restava. Apenas uma botija de azeite. Era tudo. Parecia tão pouco, tão insignificante, tão irrelevante diante da montanha gigantesca de dívidas que a esmagava. Como aquilo poderia resolver alguma coisa? Mas é exatamente nesse ponto que a história se torna incrivelmente poderosa para nós hoje. Eliseu não criou algo do nada com um estalar de dedos. Ele trabalhou com o que ela já possuía, por menor que fosse. Aquela simples botija de azeite representava o último resquício de esperança, o ponto de partida para o milagre que estava prestes a acontecer. O profeta então deu instruções muito específicas e detalhadas. Vá pelas casas, peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, não poucas, mas muitas vasilhas vazias, quantas você conseguir reunir. Depois, entre em casa com seus filhos, feche a porta atrás de você e comece a derramar o azeite daquela única botija naquelas vasilhas todas. A ordem era clara, prática e exigia fé em ação imediata. Não era hora de questionar, era hora de obedecer. O que aconteceu a seguir mudaria completamente a realidade daquela família e nos ensina lições poderosas sobre como Deus opera. A viúva obedeceu cada palavra que Eliseu havia falado. Ela reuniu suas forças, chamou seus filhos e começou a ir de casa em casa pelos vizinhos. Imagine a humilhação que ela deve ter sentido, pedindo vasilhas emprestadas sem poder explicar completamente o porquê. As pessoas provavelmente a olhavam com estranheza, afinal, para que uma viúva pobre precisaria de tantas vasilhas vazias? Mas ela não desistiu. Cada vasilha que ela conseguia representava um passo de fé. Ela não pegou apenas algumas, ela encheu sua casa de vasilhas. Quanto mais vasilhas, maior seria o milagre. E quando finalmente não havia mais espaço para guardar mais nenhuma vasilha, ela entrou em casa com seus filhos e fechou a porta, exatamente como Eliseu havia instruído. Ali dentro, longe dos olhares curiosos, o impossível estava prestes a acontecer. Com as mãos tremendo, ela pegou sua pequena botija de azeite. Era tudo o que ela tinha, a última coisa de valor em sua posse. Ela se aproximou da primeira vasilha vazia e começou a derramar. O azeite fluiu, contínuo e abundante. A primeira vasilha encheu completamente. Ela esperava que o azeite acabasse, mas não acabou. Chamou um de seus filhos e pediu que trouxesse outra vasilha. O azeite continuou fluindo. Vasilha após vasilha, o azeite não parava. O que era impossível estava acontecendo diante de seus olhos.
Aquela pequena botija que mal tinha o suficiente para algumas semanas, agora estava enchendo dezenas de vasilhas sem parar. A casa foi se enchendo do aroma doce do azeite puro. Seus filhos corriam trazendo mais vasilhas, os olhos brilhando de espanto e alegria. O milagre estava em pleno andamento. Vasilha após vasilha, o azeite continuava fluindo abundantemente daquela fonte inesgotável. A sala inteira estava repleta de vasilhas cheias até a borda. O chão brilhava com gotas de azeite derramadas na pressa de trocar as vasilhas. A mulher e seus filhos trabalhavam incansavelmente, maravilhados com o que estavam presenciando. Cada vasilha cheia era uma promessa de restauração, cada gota era um testemunho do poder de Deus operando no impossível. E então chegou um momento crucial. Ela se virou para seu filho e pediu mais uma vasilha. Ele olhou ao redor e respondeu: "Não há mais vasilhas." Foi nesse exato momento que o azeite parou de fluir. Não antes, não depois. O milagre se limitou apenas à capacidade de fé que ela demonstrou ao reunir as vasilhas. Quantas vasilhas você teria buscado? O tamanho da sua fé determina o tamanho do seu milagre. A viúva correu de volta para Eliseu, mas agora com um semblante completamente diferente. Onde antes havia desespero, agora brilhava a esperança. Onde antes havia lágrimas de angústia, agora havia lágrimas de gratidão. Ela contou ao homem de Deus tudo o que havia acontecido, o milagre extraordinário que presenciara. E Eliseu então deu a instrução final que transformaria completamente sua situação financeira. Vá, venda o azeite e pague sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Perceba a sabedoria nesta orientação. Primeiro, pague a dívida. Elimine aquilo que está te aprisionando. Depois, viva do restante. A provisão de Deus não foi apenas para cobrir o problema imediato, foi abundante o suficiente para garantir o sustento futuro daquela família. Deus não apenas resolveu a crise, ele estabeleceu a prosperidade. Aquela família nunca mais seria a mesma. Esta história poderosa nos ensina princípios eternos sobre como Deus opera na área financeira de nossas vidas. Primeiro, Deus trabalha com o que você já tem. Aquela viúva não precisou de algo extraordinário caindo do céu. Ela tinha uma botija de azeite, e foi o suficiente. Muitas vezes olhamos para nossas mãos vazias e não enxergamos o potencial que já está ali. Qual é a sua botija de azeite? Qual é aquele talento, aquela habilidade, aquele recurso pequeno que você tem desprezado? Deus está esperando que você traga isso para Ele. Segundo, a obediência é fundamental. A viúva fez exatamente o que Eliseu mandou, por mais estranho que parecesse. Ela poderia ter questionado, poderia ter duvidado, mas escolheu obedecer. Terceiro, sua fé determina o tamanho do seu milagre. O azeite só parou quando as vasilhas acabaram. Se ela tivesse buscado 100 vasilhas teriam se enchido. O limite não estava no poder de Deus, estava na capacidade dela de crer e agir. Quantas bênçãos deixamos de receber porque nossa fé é pequena demais? Quarto, Deus não apenas resolve a crise, Ele estabelece prosperidade. O milagre não foi só para pagar a dívida, foi para garantir o sustento futuro. Deus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. E quinto, sabedoria financeira é essencial. Eliseu orientou: primeiro pague a dívida, depois viva do que sobrar. Liberdade financeira começa com a eliminação das dívidas que nos aprisionam. Este não é apenas um relato bíblico antigo, é um manual de princípios que funcionam até hoje. Se você está enfrentando uma crise financeira que parece impossível, lembre-se desta viúva. Traga o pouco que você tem para Deus, obedeça suas instruções, haja em fé e prepare-se para ver o impossível acontecer. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta mensagem de esperança. Até o próximo vídeo.